Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um devocional para a glória de Deus. Já é quarta-feira, já estamos no final de janeiro, gente. Como passa rápido, como tem passado rápido, né? E estamos alegres, graças a Deus, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Faz e fará, né? Então, eu quero convocar você que está entrando aí para que você fique para ouvir a palavra que Deus tem para falar comigo e com você nesse finalzinho de manhã, né? Já são 11 horas da manhã. Estamos fazendo aqui ao vivo. Então, que Deus possa te abençoar nesta hora. Eu sei que é um horário que as pessoas estão meio corridas. Quem está trabalhando está finalizando algumas coisas para poder sair para o almoço. Mas já vou baixar essa live, então todo mundo vai ter acesso em qualquer horário do dia e vai ser bênção, em nome de Jesus, amém? É que hoje eu vou estar pregando, já preparei a palavra cedo, mas vai ser mais corrido, né? O dia hoje por conta disso. Então, eu estou fazendo a live agora para que não deixe de fazer de jeito nenhum, né? Vamos fazer o nosso devocional. Eu já fiz meu devocional. Eu estou lendo o livro finalizando o Êxodo, né? Já estou lendo a Bíblia, fazendo um plano de leitura por um ano, né? Então, eis-me aqui, né, para estar compartilhando com vocês mais um pedacinho aqui do meu devocional. E o tema hoje é a dádiva da graça divina, né? A dádiva, seja bem-vindo, José, seja bem-vindo, Ju, seja bem-vindo, BN, seja bem-vindo. Então, a dádiva da graça divina, a gente vai ler Efésios 4, do 4 ao 8. Efésios 4 diz o seguinte: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Amém. Glória a Deus. Deu dom aos homens. A gente vai destacar aqui o versículo 7. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Da generosidade de Cristo. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Sejam bem-vindos. Oi, Helena, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, José. Seja bem-vindo, Edinaldo. Seja bem-vindo. Então, vamos lá ao textinho do devocional, gente. O devocional que eu faço é esse aqui, ó. Pão diário, tá bom? Comprei numa outra plataforma. Se alguém tiver interesse de ter esse livrinho, só me pedir no privado que eu mando o link, tá? Então, vamos lá. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Corrigindo trabalhos de uma aula de redação que leciono na faculdade, impressionei-me com o trabalho em específico, tão bem escrito. Logo percebi que estava bem escrito demais. De fato, pesquisei e descobri que o artigo fora plagiado da internet. Então, um e-mail à aluna avisando-a de que ela tinha sido descoberta. Ela tiraria 0 nesta tarefa, mas poderia reescrevê-la para obter uma nota parcial. Sua resposta: estou envergonhada e sinto muito.
Aprecio a sua generosidade, pois sei que não a mereço. Disse-lhe que todos nós recebemos a graça de Deus todos os dias. Como eu poderia negar a ela esta dádiva? Há várias maneiras pelas quais a graça de Deus melhora a nossa vida e nos redime de nossos erros. Pedro diz que ela traz salvação. Cremos que todos somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Paulo diz que a graça nos ajuda a não perdermos para o pecado. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Romanos 6,14. Pedro também diz que a graça nos habilita a servir. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da graça divina. Graça concedida tão livremente por Deus, Efésios 4:7, que possamos usar este dom para amar e encorajar os outros. A graça de Deus está presente em sua vida? Você pode demonstrar a graça divina a alguém hoje, né? É uma reflexão para a gente, diante desse texto que a gente leu e diante do texto bíblico e do texto que a gente leu aqui dessa experiência. A gente sabe muito bem que na correria do dia a dia, muitas pessoas acabam plagiando seus TCCs e artigos e tudo mais. Na verdade, é o copia e cola, né? Para pressa. Mas hoje existe, né, um aplicativo que você tem como passar aquele trabalho e você vê se ele está plagiado. Quando eu fiz o meu TCC da pós-graduação, obviamente, lendo vários artigos, você, por mais que mude as palavras, você pega alguns textos, sim, claro, obviamente, algumas coisas para contextualizar aquilo que você está afirmando. E quando foi passado, deu alguns percentuais lá de plágio, e aí eu pude consertar, passar pelo mesmo aplicativo e ver que tem um percentual que é aceitável, né? E eu tirei 9,5 no meu TCC. E aqui no caso, esse professor, quando viu que essa aluna tinha feito um plágio, ele não expôs a ela, ele foi no e-mail dela e comunicou que ela, aquele trabalho que ela fez estava plagiado, e ela ficou constrangida com a graça, né, que o professor concedeu a ela, até de refazer e tirar uma nota, né? Então, a misericórdia que esse professor teve com essa menina é a misericórdia que Deus teve com ele, e ele entendeu que ele precisa exercer com outras pessoas. A mesma coisa somos nós, gente. Ai, tô tão feliz, meus cabelinhos brancos, olha, minhas mechas naturais. Meu cabelo é natural, tá, gente? Eu vou deixar ficar, eu sou doida pra ficar com meu cabelo platinado naturalmente. E vai ficar, ó, tá ficando. Aí, o Senhor, Ele tem isso pra nós. A mesma misericórdia que a gente quer receber de Deus, a gente precisa passar para o outro, né? Ontem nós falamos, que tá aí gravado, sobre palavras revigorantes. E tem a ver, porque aqui tá dizendo, como você pode hoje demonstrar a graça divina a alguém, né? A gente precisa ser mais amável. Obrigada, Histórias News. Obrigada. A gente precisa ser mais amável, a gente precisa ter palavras mais doces. O mundo já anda tão difícil para todos nós. A atmosfera tá tão pesada, espiritualmente falando, e às vezes a gente tem palavras tão ruins
tão duras, a gente se torna pessoas amargas, tóxicas, e a gente que se diz cristão, nós precisamos ser mais leves, mais alegres, mais agradáveis, sabe? Muitas vezes a gente tem se tornado muito pesado e isso afasta as pessoas de Deus, porque as pessoas, quando a gente fala que é cristão, elas querem sentir Cristo em nós. E se a gente não externalizar Cristo, o que adianta, né? Se na própria oração universal tá lá, perdoai os nossos devedores como eu vos tenho perdoado, e a gente não sabe liberar perdão, a gente carrega pesos de pessoas na nossa vida porque a gente não consegue perdoar, a gente não consegue ser agradável, a gente não consegue atrair as pessoas para o reino, né? Então, que a gente possa refletir nesta manhã, nesse finalzinho, né, de manhã quase, sobre essa questão da dádiva da graça divina. Que a mesma graça divina que a gente quer receber todos os dias, porque somos pecadores, que a gente possa dar desta graça às pessoas também. Às vezes seu companheiro de trabalho aí não te tratou muito bem hoje. Você já parou para pensar se talvez não tenha tido uma noite boa? Às vezes está brigado ou brigada com o cônjuge. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas às vezes a pessoa não está num dia bom. Está precisando às vezes até de um abraço. Ou, sabe, a gente quebrar as pessoas que agem assim. Melhor forma da gente quebrar é a pessoa do seu trabalho te tratou mal, você vai lá tomar um cafezinho, traz um cafezinho para ela, vai constrangê-la, sabe? E Jesus, ele trabalha assim com a gente, ele nos constrange. Às vezes a gente é tão ingrato, às vezes a gente é tão desobediente, rebelde, e o Senhor às vezes nos concede coisas que a gente fica constrangido. Eu chego às vezes a chorar com o cuidado de Deus. Isso já aconteceu com você? De você chorar, ficar constrangido com o cuidado de Deus em referente a alguma situação na sua vida, né? Acho que foi antes de ontem. Eu não estava bem, não estava nada bem. A situação aqui em casa, muitas lutas, né? O inimigo, ele tem tentado destruir o nosso lar, a nossa comunhão, de todas as maneiras. Alguns levantes acontecem, orem por mim, porque a gente compra guerras espirituais tremendas, né? Tanto eu quanto meu esposo, meus filhos são uma bênção também. E aí, eu estava bem triste. E a avó dos enteados do meu marido, dos meus, que eu considero como meus filhos, me mandou. Ela é uma serva de Deus, viu? Muito serva mesmo. Só o esposo dela tem 51 anos de ministério pastoral. Fez 50 ano passado, se eu não me engano, ou foi ano retrasado. 51 ou 52, não sei exatamente, mas é mais de 50. E ela me mandou uma mensagem. E essa mensagem falou tremendamente ao meu coração. Chega, chorei. Já no final da noite que eu fui ver. E isso mexeu tanto comigo que no outro dia a situação aqui mudou completamente, que foi ontem. E ontem foi um dia corrido, eu fui fazer um exame, depois fui no CRAS, depois fui no postinho fazer o meu cadastro, eu estou numa cidade nova, né? Tem que refazer tudo de novo. E foi uma bênção. Então, às vezes uma palavra, uma mensagem que você envia, um ato, uma ação diferenciada, isso vai fazer total diferença na vida daquela pessoa. Então, que a gente seja agradável, que a gente tenha a dádiva da graça divina em nós, para que a gente possa transbordar essa graça divina que o Senhor nos concedeu através da morte de Jesus Cristo, que a gente possa externalizar isso ao nosso próximo, amém? Neste momento, eu quero estar orando. Se você tiver algum pedidinho de oração, algum pedidão também, escreve aí correndo, porque na hora que eu fechar meus olhos, eu não vou ver, eu só vou conseguir ver quando eu baixar a live. Bom dia, Cláudio.
seja bem-vindo. Se você tiver algum pedido de oração, coloca aí agora, enquanto eu posso ler, tá? Depois eu vou estar orando por todos nós, por todos aqueles que entraram na live, nem que por um segundo. Vou estar orando por todo mundo. Mas se você tiver algum pedido específico, coloca aí que eu vou estar orando, tá, gente? Tem algum pedido? Vou fechar meus olhos, hein? Algum pedido? Vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos finalizando este momento, Senhor, de reflexão. E eu peço a Ti, Senhor, que nos cubra com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu venho orar por cada lar aqui representado, pelas pessoas que entraram aqui nem por um segundo. Alcance seus lares, suas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer, Senhor, de comunhão, unidade, libertação e a paz que excede todo entendimento, que é a paz que vem do alto, que só vem de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que neste dia de quarta-feira, tudo aquilo que os Seus servos precisam resolver, todas as questões, seja de cunho do trabalho, profissional, espiritual, emocional, relacionamentos, que o Senhor possa conceder a graça que vem do céu e que nós possamos conseguir, Senhor, resolver tudo aquilo. Senhor, em nome de Jesus, cobre-nos, Senhor, com Tua mão poderosa, guardando-nos e livrando de todo intento do inimigo. Que os planos de Satanás contra as nossas vidas sejam frustrados e que os Teus planos venham se cumprir, que tudo se mova para que nós possamos cumprir o nosso propósito neste dia de hoje e para todo sempre. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por acompanhar a live. Se você chegou depois, já eu vou baixar a live e vou colocar lá no meu perfil. Lá no meu perfil tem outras lives. Segue lá que você terá acesso. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Beijo no coração.